Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, normalmente pessoas do tamanho do pastor Fabiano são pessoas que costumam procurar dietas para ter uma queda no seu peso e assim uma melhor qualidade de vida. Nós vivemos em tempos onde há as mais diversas formas de se fazer dietas. Há dietas para todos os gostos. Basta você abrir página da internet e você vai encontrar uma lista enorme. Tem dieta do jejum intermitente, tem a dieta low carb, que é uma dieta que é baixa em carboidratos, tem uma dieta que é chamada de dieta das cavernas, porque ela tem como base apenas alimentos que podem ser ou caçados, ou pescados, ou coletados, e por aí vai. A lista é muito grande. Algumas pessoas entram na dieta sempre com o propósito de querer perder peso. Outras, elas fazem uma dieta para estar com um bem-estar corporal, talvez a sua glicemia, o seu triglicerídeo, alguma coisa assim. E normalmente o que nós mais escutamos falar é que se deve evitar e cortar pão. Não interessa qual é a dieta que se escolha. Mas e a dieta do pão? Vocês já ouviram falar na dieta do pão? O texto bíblico de hoje, ele nos fala sobre essa dieta do pão. Não se trata de ter uma vida alimentada só de pão. Afinal, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Trata-se, na verdade, de uma dieta para a vida eterna. Não é uma dieta para o corpo que vai se estragando desde a concepção até a morte. Mas essa dieta do pão é uma dieta para a vida que nós temos em união com Jesus Cristo. Uma vida que vai além deste corpo mortal, uma vida sem fim. À primeira vista, olhando para o texto bíblico, parece que ele nos fala de Santa Ceia. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Afinal, nós aprendemos que na ceia recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, sob o pão e o vinho. Mas nós precisamos ir com um pouquinho mais de calma neste texto e olhar com bastante cuidado para compreender o verdadeiro significado. Na Bíblia e em qualquer outro texto, nós precisamos sempre compreender o contexto daquilo que está sendo dito. O que estava acontecendo? Qual era o assunto que Jesus estava falando? O que mesmo Jesus quis dizer quando ele disse que ele era o pão do céu? E aí, olhando para o contexto, nós vemos que Jesus ele havia alimentado uma multidão multiplicando pães e peixes. E a gente sabe que o povo ficou eufórico para ter mais deste mestre que era capaz de prover o necessário para a vida. Talvez naquele momento alguns até pensaram: olha, nós não precisamos mais trabalhar, não precisamos fazer mais nada desde que nós estejamos com este homem que vai providenciar o que precisamos. E assim eles queriam estar perto deste rei que multiplica comida. E eles acabaram sendo tão eufóricos e tão entusiastas na sua ideia que eles acabaram fazendo com que Jesus se sentisse cansado por causa disso. E aí, Jesus ele pede para ir com os discípulos para o outro lado do lago. E o povo estava tão empolgado que também nos diz o texto bíblico que eles foram atrás de Jesus, na outra margem do lago, porque eles realmente queriam estar perto de Jesus. Mas aí eles ouvem uma repreensão, porque Jesus conhecia os seus corações. E por isso mesmo que Jesus pôde dizer: vocês estão me procurando porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Na verdade, a multidão estava procurando Jesus para resolver os seus problemas do dia a dia, e não por causa de quem ele realmente é, não por causa do que ele realmente veio fazer neste mundo. E é por isso que Jesus diz: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Jesus ele sabe da necessidade de cada um de nós e ele até nos manda pedir a Deus pelas necessidades diárias, como quando nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Jesus ele quer deixar claro para a multidão e para nós que ainda que ele seja capaz de alimentar a todos de maneira milagrosa, ele tem muito mais a nos dar. Jesus é o verdadeiro pão que dá a vida eterna. E quantas vezes nós deixamos de lado este alimento que nos dá a vida, que não se acaba? Quantas vezes não abandonamos este alimento para valorizar ou correr atrás de coisas nessa vida
que a gente sabe que se terminam, que se acabam. Ao alimentar a multidão com o pão e lembrar que no deserto Deus alimentou o seu povo com o pão que vinha do céu, o maná, Jesus ele afirma que Ele é o pão da vida, Ele é o alimento verdadeiro e que este pão é a sua carne e sangue que seriam oferecidos em nosso lugar para assim nos dar a vida eterna. Jesus ele sugere uma mudança na motivação do povo. Não esperem um pão que vocês comem pela boca e enchem as suas barricas, mas esperem por mim. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. E crer em mim é alimentar-se desse pão. É isso que Jesus diz. Alimentar-se deste Cristo significa comer dele mesmo e não do que ele oferece. É buscar a ele mesmo e não as coisas que ele pode nos dar nessa vida passageira. E tanto na época de Jesus quanto hoje, o pão representa a fonte de nutrição do corpo, sustento e manutenção da vida. E quando comemos pão, o nosso organismo absorve os seus nutrientes e assim eles se tornam parte de nós. E ao comer o pão da vida, ou seja, quando cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e na sua obra, quando depositamos a nossa confiança nele, nós temos a certeza de que Jesus está em nós e nós estamos nele. A própria vida de Deus está em nós através de Cristo Jesus. O pão vivo é muito melhor do que o pão de cada dia. Os judeus, eles lembraram do pão que Deus dava todos os dias aos seus filhos no deserto, o maná. Aquele pão era o sustento diário de Deus na vida do seu povo, mas até mesmo aquele pão colhido todas as manhãs estragava. Não adiantava guardar de um dia para o outro aquele pão. E com isso, Deus ele também queria ensinar que guardar as bênçãos de Deus não faz bem. Nós somos abençoados para usar as bênçãos. Nós somos abençoados para também abençoar. Quando a gente olha para o povo e vê que eles guardavam o maná para o dia seguinte, isso mostra que eles deixavam de confiar na providência diária de Deus. Eles começaram a confiar nas suas economias, nos seus depósitos. E aí Deus mostra que até mesmo aquele maná se estragava. Mas Jesus, ele é o pão que nunca se estraga. Jesus é o pão que dá a vida eterna, que dá a vida plena. E Jesus também é o pão que não se esgota, não é o pão que acaba. Há o pão do céu para todos, e quanto mais distribuirmos deste pão, mais temos também para nos alimentar. Falando apenas em pão, a dieta parece até um pouco sem graça. Mas eu afirmo a vocês, com toda certeza, que este pão dá saciedade para todos os anseios da nossa vida. Porque este pão ele não se limita ao que é passageiro, este pão é eterno. Este pão, Jesus, ele é completo, ele é definitivo, pois quem come dele nunca mais terá fome. Ele é indicado para todas as pessoas, não importa se essas pessoas têm alguma intolerância a glúten ou alguma intolerância à lactose, enfim, o pão da vida é indicado para todos. Porque todos têm o mesmo problema e todos precisam do mesmo perdão que só Jesus pode oferecer. Todos nós somos pecadores e todos nós só encontramos a graça em Jesus, o pão da vida, e na obra que ele nos oferece. É por isso que nessa passagem de João 6, quando Jesus diz comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, não se trata exclusivamente da Santa Ceia, até porque a ceia não havia sido ainda instituída com este significado para nós. Por causa da multiplicação dos pães, por causa do desejo da multidão de ter em Jesus apenas o pão de cada dia, o Salvador então se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Quando ele fala da carne e sangue dele, ele aponta para a sua totalidade, ele aponta para o seu sacrifício. Comer o pão da vida é crer em Jesus. Comer o pão da vida é depositar a confiança neste que se sacrificou na cruz por nós. Comer o pão da vida é ter a certeza de que sairemos desta vida passageira para uma eternidade. E com tudo isso em mente, nós podemos dar mais um passo na compreensão deste texto. Como nós vamos fazer para crer que Jesus é de fato o pão da vida e que eu me alimentando apenas dele, apenas dessa dieta de pão, eu tenho a salvação? O apóstolo Paulo nos diz que a fé vem pela pregação da palavra, pelo ouvir da pregação de Cristo e pelos meios da graça.
Nós somos trazidos à fé salvadora pela pregação da palavra e pelos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. E nós não somos apenas trazidos, mas somos também mantidos vivos nesta fé através dos meios que Deus nos deu para recebermos a sua graça. Por isso, meus amados irmãos, é tão importante o contato com a padaria, vamos assim dizer. O contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, que nos mostra onde está o pão vivo. Por isso é tão importante também lembrarmos diariamente da graça de Deus, do nosso batismo, do exercício de arrependimento verdadeiro, do tomar o perdão de Cristo para nós. Por isso que é tão importante vir ao culto presencial. Quando você tem a oportunidade, venha à casa de Deus para participar da Santa Ceia. Porque é através destes meios que nós somos alimentados na fé e nós temos a certeza de que temos o pão vivo que nos garante o céu. Ser cristão não é apenas recitar e conhecer as doutrinas principais da Bíblia. Ser cristão não é ter um mero conhecimento de Deus e de Jesus. Até porque, se nós nos fundamentarmos apenas nisso, nós também vamos nos tornar mendigos. Mendigos daquilo que Deus tem a oferecer. Porque Jesus, assim como Ele mostra que Ele é o pão vivo, Ele é o pão real, Ele traz muito mais do que um simples pão para nós. Jesus traz um alimento completo. Jesus traz tudo aquilo que é necessário para que um dia estejamos na presença do Senhor, na grande festa do céu, no banquete celestial. E cristianismo tem a ver com o comer deste pão. A relação não é apenas de reconhecer Jesus como verdadeiro, mas de se alimentar dele, de depender dele para ter a vida eterna. E a dieta do pão não é uma dieta da moda. Ela não aparece entre as principais dietas quando a gente pesquisa na internet. Mas a dieta do pão vivo, não do pão que a gente come em casa. A dieta do pão vivo, ela é a única dieta capaz de resolver o problema de todo ser humano, de pagar o preço do pecado. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo lembra: encham-se do Espírito Santo de Deus. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. E sabedoria na Bíblia é Cristo. É depositar a confiança nele, que é o pão vivo que desceu no céu para nos dar de presente a vida eterna. Faça a dieta do pão vivo, meu irmão. Creia e continue crendo no Salvador Jesus. E aproveite os benefícios dessa dieta maravilhosa, porque os resultados não vão demorar para aparecer. Na verdade, eles já começaram. E eles já podem ser sentidos desde agora. E terão um resultado ainda mais perfeito, que você irá desfrutar plenamente na eternidade. Que o pão vivo, Cristo Jesus, possa alimentar você com esta verdade. O pão que desceu do céu, que ele ilumine a sua vida em todos os momentos. E o guarde na reflexão dessa mensagem. Amém.